ela usou a água do último culto de primícias. Quem mais usou aquela água? Usou ou não usou? O que você fez? Jogou fora? Não. Amado, atos de fé são estabelecidos através do posicionamento, daquilo que você acredita. Então, quando você recebe qualquer ferramenta que seja, para ser usado num ato profético, coloque em prática. Coloque em prática determinado e determinando, Coloque em prática dizendo: vai acontecer, porque o Senhor da minha vida está presente. Então, nós estamos nessa série, seguindo em frente. Diga, seguindo em frente, porque é o ano de avançar. Grava isso no seu coração. Não é o ano do retroagir, não é o ano de voltar atrás, não é o ano de abandonar, não é o ano de desacreditar, é o ano de... Chama o irmão do lado e fala para ele: acorda, é hora de avançar. Amém? Fala para ele: se você é mudo, fala em braille. Avança. Eu não sei como é que fala, mas fale do seu jeito, mas fale. Vá para cima. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas que reclamam: porque as coisas estão difíceis, porque as coisas estão difíceis. E olha, é verdade, mas eu tenho uma declaração para você: vai piorar. Apóstolo, é louco, como é que você conta um negócio desse? Querido, a Bíblia diz que vai piorar, que haverão guerras sim, que haverão perseguições sim, que haverão... Só tem uma diferença: você está sozinho? Você está com quem? Você está muito bem acompanhado, você está protegido, você tem uma autoridade, e é nisso que nós entendemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está com você, mano. Então, ainda que as coisas fiquem cada dia mais difíceis, o Senhor é a nossa saída, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não se guarde, acredite, avance, vá além, tome posse, siga em frente, porque Ele está com você. E hoje eu quero usar como tema, hoje é dia de primícias, é um dia de nós nos prepararmos para ser abençoados por Deus. Ele vai te provocar a ser abençoado. Eu coloquei aqui como tema: use as pedras. Use as pedras. E aí muitas vezes a gente vê o pessoal não valorizando, ou tentando lutar contra a pedra. Você sabe que não dá para lutar contra a pedra. Pedra é pedra, Se você tentar destruir uma pedra, é mais fácil você ser destruído por ela. É por isso que quando alguém quer tirar uma rocha, ele faz o quê? Ele perfura, põe dinamite para explodir o lugar. Não é de uma forma de bater com outra pedrinha, facinho, não. Para você mover uma pedra, você precisa ser muito forte. Pedra é pedra e impedimento é impedimento. Mas nós precisamos aprender que nós temos Deus e nós podemos usar todos os impedimentos ao nosso favor. Diga, você vai usar. Fala para a pessoa do lado aí: você vai usar. Nossa, vocês estão tristes, é que choveu. Pessoal, vocês em casa também devem estar tristes, aí choveu muito por aí também. Porque fala a verdade, irmão. Hoje é o dia que eu vim contar para você que você vai usar até o impossível para ser abençoado. A pedra, ela pode ser um impedimento, mas com Deus ela vai se tornar uma realização. Ela não vai te atrapalhar, ela vai te acrescentar, vai te fortalecer, vai te dar graça. As coisas que parecem impossíveis, Deus vai usar para te abençoar. Eu até brinquei aqui de manhã falando, eu falei: imagina que você está no buraco, tem 3 metros de altura, e ele não tem escada, não tem nada, e alguém lá em cima começa a jogar pedras. O que você faz, irmão? Morre? Ou constrói uma escada? As duas possibilidades. Tem gente que vai falar: olha como Deus é, eu estou no buraco e ainda alguém joga pedra. E tem alguém que vai falar assim: uau, maravilhoso, eu vou pegar cada uma dessas pedras, vou colocar uma em cima da outra, vou construir uma escada e vou sair daqui de uma forma tranquila. Mas é a maneira como você vê o problema, como você trabalha na consequência da situação, naquilo que está acontecendo. Então é muito importante, ao invés de destruir as pedras, tente usá-las ao seu favor.
Diga, eu vou tentar usar. A partir de hoje eu vou ver problema, mas não vou ver impedimento. Diga, eu vou ver problema, mas eu não vou ver impedimento. Usar as pedras é isso. Você sabe que tem um problema, mas você não enxerga impedimento. Você usa o que está lá ao teu favor. A Bíblia nos mostra, né, Deus transformando impedimentos em realizações. Quando a gente lê aqui em Êxodo 17:3, olha o que fala: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco vão jogar pedras em mim, vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu, Moisés, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Assim Moisés fez. Eles iam jogar pedras em Moisés. Deus olhou para aquela situação e falou assim: espera aí, pedra no deserto é problema, não constrói, não realiza, porque se você for para Israel, ou pelo menos ler, ou ver um filme, você vai ver que lá você primeiro encontra as pedras, depois você encontra a pedra, e mais adiante você encontra pedra, depois de uns dias você encontra mais pedra. É uma coisa comum, normal, pedra é pedra, ela tem em todo lugar. Só que é muito interessante o que a gente vê lá, porque eles moem as pedras, constroem blocos grandes e usam esses blocos e colocam nas beiras da estrada lá para alicerçar a estrada. E aí você fala assim: era uma pedra, agora é uma proteção, é um apoio. Aqui é a mesma coisa. Moisés está dizendo para Deus: Deus, esse povo quer água, não tem água, eles vão pegar as pedras e vão jogar em mim, vão me matar apedrejado. Sabe o que Deus fala? Moisés, pega esse pessoal aí, leva com você, vai até a pedra, toca com a vara. E ele vai e toca, e sabe o que acontece? A pedra gera água. Não era um problema? Não era para a morte dele? Não era algo que ele estava preocupado que poderia matá-lo? Agora, em vez de ele morrer pela pedra, ele dá água para aquele povo pela pedra. O que está querendo dizer? Aquilo que é um problema para a sua vida, quando Deus entrar, ele se torna uma solução. A situação era crítica, sim. Não tinha água? Não. Eles estavam preocupados? Também. E aí de repente parecia que as pedras eram os únicos companheiros deles. E aí Deus fala: então toca na pedra, porque ela vai dar água. Quantas pessoas aqui já viram pedra dar água? Eu tenho uma aqui, você pode fazer para mim sair água? Alguém quer tentar? Se Deus está no negócio, vai sair água. O impossível vai se realizar. Aquilo que você não acredita vai acontecer. Porque nós olhamos para as dificuldades. Quando eu olho para a pedra, pensa na dificuldade. Mas quando Deus não estava presente, pedra era somente pedra. O desemprego para você pode ser uma coisa terrível, mas o desemprego para você com Deus pode ser o seu novo negócio, é o seu novo emprego. Pode ser uma nova situação. As pessoas podem se virar contra você, pode, mas se você estiver sozinho, talvez você não saiba como fazer. Mas se você estiver com Deus, o Senhor vai liberar o impedimento e transformar ele em realização. Essa pessoa vai reconhecer em você algo novo. Isso é muito forte. Quando você entender isso, você vai aprender que Deus pega as coisas mais difíceis. Às vezes parece que até vai judiar da gente, os impedimentos, os problemas vão judiar da gente. Eu comentei que eu entrei numa empresa para trabalhar, e num dado momento fui convidado por um rapaz que era diretor lá, e eu achei assim: nossa, vai ser bom pra caramba, vou daquele lugar, e o diretor que me chamou para trabalhar, então eu vou chegar lá, provavelmente vai ter uma mesa grande, eu vou estar tranquilo, eu vou ter meu trabalho tranquilo. Ele chegou e falou: ó, essa aqui é a sua equipe. Tinha lá umas 12 pessoas, falei: nossa, que equipe legal, tal. E ele falou assim: o problema é o seguinte, faz um ano e meio, que a situação da empresa é de desorganização. Ela não fez as apropriações de custo,
por isso ela não fechou a contabilidade, os lançamentos, por isso ela não tem o balancete, por isso ela não tem também o balanço anual, por isso eu estou com um problema, porque eram 20 e poucas empresas ligadas, e a diretoria quer porque quer e acabou a história. Então o seu trabalho aqui é voltar 1 ano e meio mais ou menos atrás, e vir colocando tudo em ordem, né? Requisição por requisição, ver se está faltando, ver se está tudo aí, e ir fechando cada uma delas, fechando cada ordem de serviço, fechando cada dia, fechando cada semana, fechando cada mês, balancete, até chegar no final do ano e fechar um balanço para ver o que aconteceu, matéria-prima, apropriação de mão de obra. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Ele falou, vem cá, abriu umas portas assim, de um armário de 2 portas grandes, bem grandes, e mostrou para mim, tinha um monte de papel lá. Ele falou assim, são as requisições que nunca foram classificadas, que nunca foram organizadas. Eu sou sincero, naquela hora deu uma vontade de falar assim, todos pedidos, eu mesmo estou indo embora, eu não vou entrar numa briga dessa. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, peraí, eu queria esse emprego, e eu passei um ano, trabalhando todos os dias, trabalhando de sábado, de domingo, de feriado, 1º de ano, Páscoa, Semana Santa, tudo que você imaginar de feriado que tem no ano, todos esses dias trabalhei. E todo dia 1º do ano tinha um inventário, que tinha que estar na empresa 5h30 da manhã, porque às 6 horas da manhã trocava o turno, e a gente fazia o inventário de semi-acabado, ou seja, aquele que está na produção. A bispa achou que eu ia, né, tá louco esse cara. Depois de passar e colocar tudo em ordem, acabou aquele momento, de repente, a empresa começou a me usar em outros setores. Olha, ele foi o cara que colocou em ordem aquele setor. Então, convidaram para mudar para um lugar, para outro. Foram 9 promoções depois disso naquele lugar. O salário, mais ou menos, sextuplicou. Aí você fala assim, o que aconteceu? Você passou pela prova. Você foi lá e venceu as pedras. E agora vem o resultado sobre a tua vida. Então não tenha medo, não se preocupe quando vierem as dificuldades, porque através delas você vai ser conhecido como aquele que trabalha nas dificuldades e traz as realizações. Não tenha medo das pedras, não tenha medo dos problemas. Fique sim na presença de Deus, porque com Ele todos os impedimentos serão vencidos. Então quando a gente olha para essa situação, fala assim, peraí, ele estava posto para ser apedrejado, mas agora a ferramenta que era para a sua morte, tornou a sua honra no meio daquele povo, trouxe vida. Ainda no meio do deserto, naquele lugar hostil, diante do inimigo, novamente nós encontramos uma situação inusitada com a vida de Moisés. Deus determina que Moisés envie Josué para uma guerra difícil, quase impossível. Amaleque estava lá, né? aquele rei que estava roubando eles, que estava tirando o sustento deles, que estava atrapalhando eles bastante, era um perigo, ia tentar ainda matá-los. E aí Deus fala assim, não, você vai mandar Josué e nós vamos acabar com Amaleque e todos os amalequitas. Naquele momento Deus deu uma ordem para ele, mas a ordem de luta estava ligada a uma situação. Você vai fazer o seguinte, você vai subir no alto do monte, e lá em cima você vai ficar intercedendo com os braços levantados. Vai você, Arão e Hur. Enquanto você estiver com o braço levantado, Josué estará vencendo a batalha. Mas quando você parar de interceder, Josué vai começar a perder a batalha. Ele falou, sem problema, orar, Moisés estava acostumado a falar com Deus, tudo bem. Mas a luta era grande, o exército de Amaleque era muito grande, e a luta foi passando, e de repente, eles estão no alto do monte, sem nada, lá não tinha nem comida, nem água, não tinha nada, e eles estão lá, e o braço de Moisés começa a cansar, a baixar, e aí, começa aquela situação, os dois, Arão e Hur, vão tentar segurar o braço dele, mas imagina, que depois de tanto tempo com o braço levantado, até o corpo de Moisés começa a faltar apoio, e ele começa a se dobrar, e aí é mais difícil. Se você tentar segurar uma pessoa de pé,
Parece fácil, mas depois de algum tempo ela começa a ficar meio que amortecida, vai ficando mais difícil. De repente um deles olha para trás e vê uma pedra. Você já foi para o interior, para esses lugares que tem uma pedra, que toda vez que você passa lá, você fala, olha, a pedra está ali, né? Aquela pedra lá está aí há muitos anos, aquela pedra, provavelmente eles olharam e falaram, a pedra lá, aquela pedra inútil, aquela pedra sem atividade, aquela pedra sem nenhuma razão, nenhuma realização, talvez alguém até tenha usado para alguma coisa, mas era uma pedra grande. E eles percebem, a grande saída era transformar aquela pedra em algo importante, apoio. E aí eles sabiam, a unção de Deus já estava no lugar, o poder de Deus já estava no lugar. Moisés já tinha a autoridade. Então faltava o quê? Firmá-lo com os braços levantados. Eles vão lá, os dois rapidamente, arrastam aquela pedra até onde Moisés estava, coloca Moisés sentado, e aí a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque aí Moisés está sentado, o braço dele está para cima, dá para abraçar o braço de Moisés e segurá-lo. E aí eles voltam a ter uma nova vitória, uma nova condição de vitória. Agora, até então aquela pedra era o quê? Um objeto morto, um objeto sem nenhuma razão. A partir do momento que aquela pedra estava embaixo de Moisés e estava sustentando ele, aquela pedra era a razão da vitória do exército de Israel. Qual é o teu próximo passo? O que é que você vai fazer? Porque isso é a mudança que Deus quer trazer para a tua vida. Pegar o nada e transformar em tudo. Pegar a dificuldade e transformar em bênção. Mostrar a você a possibilidade no meio da dificuldade. Nós muitas vezes nos damos por perdidos. Nós muitas vezes largamos, deixamos para trás, desacreditamos. Imagina se naquela hora eles falassem assim, realmente não vai dar, nós vamos segurar aqui Moisés, vamos rolar aqui um pouco, mas o final vai ser cair mesmo e a guerra está perdida. Uma pedra foi a sustentação para que eles se tornassem vitoriosos de uma forma especial. Aqui ele fala assim, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Naquela guerra, Josué não tinha nem gente tão preparada, nem tinha tanta quantidade de soldados para ir contra esse rei Amaleque. Eles eram do mal, preparados para a guerra, só que de repente, quem é que estava presente? Deus. Quem é que deu orientação? Deus. Quem determinou que eles ficassem na posição adequada? Deus. Eles só precisaram usar a pedra. Você consegue entender que as dificuldades que você tem passado não é para a sua derrota? Não é para parar ou bloquear ou impedir você, mas é para que você entenda que existe sim uma saída poderosa preparada para você, de graça da parte de Deus, né? Em qualquer lugar tinha pedra, era fácil, mas o que faziam com as pedras gerava toda a diferença. Moisés subiu no Monte Sinai, e quando ele estava lá em cima falando com Deus, Deus falou para ele assim, eis que gero hoje uma nação, está aí o povo, e eu vou dar para você as leis que regem o povo, que eu já disse aqui uma vez, e é isso, uma nação sem normas, sem leis, sem saber quem ela é, não é uma nação, é um agrupamento de pessoas, todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer. Por que o mundo está virando essa bagunça tão grande? Porque está todo mundo dando liberdade, e aí começa a entrar coisas que não tem nada a ver, e entra a vontade de pessoas. Você sabe que o ser humano é perigoso, se você der liberdade para ele escolher o que ele quer, ele vai ficar pesado. É por isso que Deus não responde a todas as orações, porque tem algumas que se ele respondesse, não traria bênção, traria maldição, e aí as pessoas às vezes não entendem isso. Quando ele sobe lá, o Senhor fala para ele, Moisés, vou te dar as leis. Mas por que Deus não deu para ele as leis num pedaço de couro, num pergaminho? Por que Deus não deu para ele num papel? Naquela época não tinha papel, mas vamos falar pergaminho, do couro. Quanto tempo leva para uma peça de couro se desfazer, apodrecer? Agora a pedra não.
A pedra tem efetividade, ela é firme, ela é dura. Você registra nela e as coisas ficam lá por muitos e muitos anos. Só para vamos dizer assim, exemplificar, lá em Israel tem uma área de frente para o mar, aonde tem um teatro muito grande. É aquele teatro a céu aberto. Então ele é considerado, né, meio curvo, e as pessoas sentavam, e lá de baixo, é interessante você ver isso, que alguém fala lá embaixo e todos conseguem ouvir. É um lugar grande. É interessante ver a forma de posicionamento, como ecoa. Mas num dado momento, essas pedras que compunham os bancos, eles começaram a se desgastar. E aí vai alguém lá e fala assim: nós precisamos trocar essas pedras. E aí a pessoa vai e retira a pedra. E quando ele retira a pedra, alguém percebe que tem alguma coisa escrita no outro lado da pedra. E quando alguém vai ver, aquilo era o jornal da época. Como eles faziam? Eles, quando tinha uma notícia, alguém morria, alguma coisa acontecia, uma nova norma, uma lei, alguma coisa, eles esculpiam na pedra e colocavam na entrada da cidade. Tinha um lugar lá predisposto, eles colocavam lá, e lá ficava, chovia, passava dias até que tivesse a próxima informação, e aquilo ficava lá. Por que eles colocavam em pedra? Porque podia chover, porque podia acontecer o que fosse. Quem passasse pela estrada, na frente da entrada da cidade, tinha condição de ler o que estava acontecendo naquela cidade. E eles descobriram isso lá. Foram lá e acharam várias pedras, e essas pedras foram para um museu. Por quê? Porque tem história registrada nela. Agora, como pode uma pedra daquela durar 1.500 anos, 1.300 anos, 2.000 anos? Porque é pedra. Então ela durou. Por isso o Senhor pegou a pedra e escreveu na pedra para que Moisés descesse lá com a orientação. A pedra, ela podia ser considerada um nada, mas quando o Senhor escreveu nela a orientação, os 10 mandamentos, ela passou a ter um grande valor. Por isso depende do que você vai fazer com a pedra, do que você vai fazer com o seu problema. Como você utilizá-lo, ele pode ser um percalço, ou ele pode ser uma ferramenta de realização. Ele pode trazer para você a capacidade, a condição de você trazer mudanças, e melhores mudanças ainda. Quando a gente tem dificuldade numa área, a gente sempre procura se aperfeiçoar em alguma outra área que suporte, substitua. É o que todo mundo aí, os médicos falam. Se a pessoa não escuta bem, ela aperfeiçoa os seus sentidos, na mão, nos olhos, para ela poder, vamos dizer assim, tirar a diferença, fazer o melhor. Na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, também deve ser assim. Nós precisamos melhorar naquilo que nós somos especiais, naquilo que nós podemos fazer. Podemos pegar o problema, a dificuldade, e transformar essa dificuldade em bênção. Não, eu não tenho essa capacidade. Não tem mesmo, meu irmão. O exército não tinha mesmo, Moisés não tinha mesmo como escrever, a água não ia sair da rocha por causa de Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso que está na vida de Moisés, está na sua vida, esse pode fazer o que for necessário. Por isso você precisa apresentar a Deus o seu impedimento. Sabe a pedra? Apresenta para Deus. Sabe o problema? Apresenta para Deus. Sabe o seu marido? Apresenta para Deus. Sabe a sua esposa? Apresenta para Deus. Sabe o seu patrão? Apresenta para Deus. As suas amigos, seus amigos da escola? Apresenta para Deus. O seu projeto de vida que não dá certo, você fala, não sei como fazer, apresente para Deus. Ele vai liberar os caminhos para você passar. Por isso que eu falo, depende do que você faz com a pedra. Isso é muito importante, né? Nós temos que gerar, nós temos que desenvolver. A nossa ação dependerá do quanto acreditamos nos ensinamentos de Deus. Tem gente que não acredita, irmão. Tem gente que não vai para frente. E tem gente que fala assim: não, seja qual for a situação, eu sei que Deus vai me ajudar. Na Bíblia, na sua Bíblia, consta todo tipo de orientação que você pode precisar. No relacionamento com amizade, no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, na saúde, em todas as áreas da sua vida,
da vida do ser humano, a Bíblia responde. A Bíblia tem tudo que você possa precisar, tudo que você possa necessitar, como alcançar qualquer objetivo. Então nós precisamos estar abertos a Deus para receber dele. Outro exemplo de grande mudança que Deus queria trazer na vida de um rapaz chamado Davi, que também usou a pedra. A visão do que se faz. Deus prometeu para Davi um reinado. Lembra quando Samuel vai lá e derrama o azeite na cabeça dele? Diz que ele ia ser rei. Mas o que ele tinha para ser rei? O que Davi tinha para ser rei? Absolutamente nada. Ele não tinha nada. Tem gente que quando recebe uma palavra profética sobre a sua vida, a primeira coisa que ele pensa é: o que é que eu tenho? Querido, se Deus falou que você vai ser rico, Ele não está esperando que você tenha dinheiro para que Ele te faça rico. Ele está esperando que você seja obediente para que Ele te faça rico, que você siga a palavra dEle. Se Deus está dizendo que vai te curar de alguma enfermidade, de algum problema, Ele não está esperando que você seja amigo do médico, ou que você tenha o convênio mais fantástico do mundo. Ele está esperando que você acredite, confie nele e siga pelo caminho. Se Deus está dizendo que vai te usar profissionalmente para ser um diretor, para fazer alguma coisa grande na vida, Ele não está esperando que você tenha um currículo fantástico. Ele está esperando que você seja disponível. É aí que as coisas acontecem, é aí que as coisas mudam. Eu trabalhei numa empresa muitos anos e vamos dizer assim, comecei a conhecer Jesus e saí da empresa, fui mandado embora. Exatamente daquele foi o trabalho da bispa lá. A oração dela foi que Deus fizesse algo na minha vida, e a primeira coisa que Deus faz foi mandar eu embora. Sai daí, porque esse lugar não te acolhe, você não tem nada a ver com esse lugar. Eu fiquei maluco na época, fiquei nervoso, mas foi interessante, porque a próxima empresa que eu entrei, 45 dias depois, eu não montei um currículo, eu também não era o melhor, mas quando eu cheguei no lugar, o superintendente que foi me entrevistar, ele fez essa colocação: uma pessoa me falou que você é o melhor nessa área. Eu sabia que eu não era o melhor, na verdade não estava nem entre os 50 primeiros, eu estava lá no fim da fila. Eu falei: eu não sou bom assim não. Mas Deus fez o quê? Com que alguém fosse lá e dissesse para ele que esse cara era muito bom. É assim que Deus trabalha. Ele começa a mover pessoas ao teu favor, Ele começa a mover situações ao teu favor, mas você precisa estar ligado em quem? Em Deus. A minha visão era inicial, eu estava começando a me converter, eu estava justamente naquela fase que quando o pastor fala assim: põe a boca no pó. Põe a boca no pó. O que é pôr a boca no pó? Ora com a boca no chão. Vamos lá. Colocava a boca no chão e orava com a boca encostada no chão, literalmente encostada no chão. Mas amado, você é louco, pode pegar uma infecção subcutânea, pode... Irmão, eu queria mais é ver Deus, estava nem aí. Quando você entra nessa confiança, olha o que acontece: alguém vai até lá para dizer que o melhor profissional naquela área era aquele sujeito que nunca foi o melhor na vida, mas naquele dia eu era. E quando ele me chamou e fez as perguntas, as coisas, as perguntas que ele fez, as respostas eu tinha todas, mas era como se eu chegasse para você e soubesse, sabe, que você sabia daquilo. Ele faz a pergunta e eu tinha a resposta. Eu falei para ele, ele falou: você mesmo é o cara, você é o cara. Eu não era o cara, mas as palavras certas, na hora certa, só Deus pode colocar. E é isso que a gente precisa começar a entender. Aquilo que era impedimento, eu saí da outra empresa, se tornou uma bênção, porque tudo que era problema ficou para trás, e eu começo uma vida nova. Então quer dizer que você ser mandado embora foi a melhor coisa da sua vida? Aquele momento eu achei péssimo. Poucos dias depois eu achei fantástico, melhor coisa da minha vida. E aí, como é que se explica isso? Quando você estiver com Deus, as pedras vão trabalhar ao teu favor, as dificuldades vão trabalhar ao teu favor, as portas vão se abrir, as barreiras vão cair. Por quê? Porque você está muito bem amparado.
Quando a gente olha para esse Davi, a gente fala, peraí, o que ele era? Nada. Ele ficava cuidando, imagina que tinha uma família, ele era o menor na casa do pai dele. Naquela época, cuidar das ovelhas não era um benefício, era um castigo. As pessoas não gostavam disso. Por isso que tinha irmãos dele que eram soldados, tinha os irmãos que trabalhavam nas coisas da casa, e tinha Davi, vai ficar com a malhada lá no meio do matão, no nada. Mas Deus conheceu o coração de Davi e gostou dele. Ele tinha tempo para falar com Deus. Aí começa a grande diferença. Você tem tempo para falar com Deus? Você tem tempo para buscar em Deus? Ou você tenta dar respostas com o seu conhecimento humano, com a sua sagacidade, naquilo que você acha que sabe? Então é uma das condições aí de torná-lo. Deus queria tornar ele conhecido e reconhecido, porque afinal de contas ungiu ele para ser o quê? Rei. Como alguém vai ser rei se ele não é nem conhecido e nem reconhecido? Como você vai ser o diretor daquela empresa grande se você não é conhecido e nem reconhecido? Como você vai de repente tomar a frente de alguma coisa aí diferente se você não é conhecido nem reconhecido? Deus precisa te colocar lá na frente, e às vezes Ele te coloca lá na frente, sabe como? Na vergonha, na dificuldade, naquele momento que você é conhecido pelas pessoas, não pela realização, mas pelo momento da aflição, e todo mundo sabe quem você é, e aí você fala, que situação, como é que alguém trabalha com a gente desse jeito? Eu lembro quando eu fui para a igreja, um cara que tinha problema de intestino, desinteria direto, eu passei uma tremenda vergonha. Eu cheguei na igreja na época, só tinha um sanitário para homens, um vaso sanitário para homens, e eu com dor de barriga apertado, e tinha uma pessoa lá e outro na fila, e eu assim, meu Deus, e agora? Eu falei com a bispa falou, vem, vou te levar no banheiro das mulheres, que era logo do lado assim, e aí ela falou, lá tem 3 sanitários tal, aí ela tirou todo mundo de lá e colocou eu no banheiro, e eu não conseguia sair do banheiro. Imagina a vergonha. Mas eu tinha um carro bom, eu tinha um terno importado, eu tinha tudo aquilo, mas meu orgulho estava ferido. Parecia que era uma derrota, um momento de aflição. Quando eu saí, tinha um monte de mulheres na porta do banheiro, porque eu só ouvia assim, quem é que está nesse banheiro? É um homem. O que um homem está fazendo? Por que ele não foi no outro? Tem que tirar esse cara daí, quem ele pensa que ele é? E aí sai você, e eu, novo convertido, eu saí ouvindo aquilo, e a primeira coisa que eu falei para ela, eu nunca mais volto aqui. E ela falou, e você vai deixar o diabo te vencer? Aí eu falei, não sei, acho que vai. Ela falou, não senhora, e tal. Irmão, próximo dia que eu vou no culto, o pastor do local fica sabendo, me procura e diz para mim, você teve um problema, né? Eu falei, tive sim, tal, eu tenho essa dificuldade. Ele falou assim, ali atrás tem um banheiro dos pastores, a partir de hoje você está liberado para usar aquele banheiro. Deus já estava dizendo assim, seu xarope, acostuma com o banheiro dos pastores, porque você vai ser pastor. Eu não era nada, irmão, eu não era nem membro, quanto mais, eu nem imaginava que eu poderia ser pastor, mas ele já estava começando a me definir no meu caminho. Eu já fiquei conhecido pelo líder da igreja, por causa de uma situação dessas. Para resumir, fez a campanha de quebra de maldição, 7 semanas, a enfermidade foi embora. A enfermidade foi embora porque ele, quando me viu naquela situação, ele falou, você vai fazer a campanha de quebra de maldição toda quinta-feira, e você vai ser livre dessa maldição do seu intestino. Se eu não tivesse tido problema, eu seria mais um membro no meio da igreja. Eu seria mais uma pessoa, talvez sentada assim no meio de uma cadeira, indo embora, comendo lá uma esfirra, saindo, tomando café e mais nada. Mas aquela situação que era um impedimento, fez com que eu fosse conhecido dele. E quando eu fui conhecido por ele, eu comecei a ter relacionamento com ele, e ele me ensinou algumas coisas. Para resumir, para ser mais rápido, 8 meses depois eu estava sendo levantado a diácono, 1 ano e 3 meses depois eu era evangelista, 2 anos e 2 meses depois eu era um pastor dirigindo uma igreja. Falando, o que aconteceu? Veio uma situação que era para vergonha, e Deus reverteu ela e tornou em honra. Eu só estou aqui ministrando para você, porque aquilo que era
vergonha, aquilo que era impedimento, aquilo que era bloqueio, foi quebrado. O Senhor inverteu esse quadro. Quando você entender isso, você vai falar: peraí, então eu não tenho que ter medo de dificuldade mais, eu vou agora começar a lutar, vou começar a bater em Satanás de braçada, eu vou acreditar no poder do Deus que eu sirvo, eu vou viver a promessa do Deus vivo, eu vou ser honrado debaixo da mão dele. Não é a minha sabedoria. Eu já era formado na faculdade, eu já tinha um cargo chamado de executivo, eu já tinha um baita num carro, já tinha gravata de fora do país, já tinha opção de coisa bonita, mas eu não era curado. E o Senhor falou: eu vou mudar esse sujeito. Se eu falar de dinheiro, não vai mexer com ele. Se eu falar para ele de poder, tanto é que quando foi me levantar para diácono, eu falei: eu não preciso, eu já sou gerente na empresa, já tenho uma posição. Ele falou: não, nada disso. Agora, o que Deus vai fazer com você é muito mais que isso. Eu falei: impossível. Eu falo com muita gente grande na vida. Não. Depois eu descobri o que ele estava querendo dizer. Qual é o impedimento que tem roubado a tua paz? Qual é o impedimento que tem tirado a alegria da tua família? Qual é o impedimento que tem colocado você como refém, como escravo? Deus está mandando dizer isso para você. A pedra não vai te parar, a pedra vai servir de apoio. Você vai crescer na dignidade, na realização e na vitória. O nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Não se encolha, não se encolha. Deus quer tornar você conhecido e reconhecido. É um posicionamento, é o reinado, algo novo. Então Deus envia Davi para uma guerra com um gigante. 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste de uma lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. O gigante achou assim: eu vou resolver o problema, vou matar um desses caras no nome que vou vencer, porque Saul não quer guerrear, ele vai ter que mandar um soldado, e essa vitória será nossa, eles vão servir a gente. Mas Deus estava preparando Davi. Primeiro, faz Davi saber que pode se tornar parente do rei. Sabe que muitas vezes a gente precisa? A gente precisa de algo que nos empolgue, de algo que nos anime, de algo que nos levante. Porque Davi, o pai dele falou: Davi, você vai descer lá, leva um lanche lá para os seus irmãos, leva um lanche lá para o capitão, e procura saber como é que estão as coisas por lá, como é que está a batalha. Parece que já faz 40 dias que eles estão guerreando. Então chega lá. Davi chegou lá, e quando ele chegou lá e viu aquele incircunciso, viu aquele homem que não tinha Deus afrontando o exército de Israel, ele ficou meio assim indignado. Mas ainda não foi tudo, porque olha o que fala aqui em Samuel 17:25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Uau!
quer dizer, quem ferir aquele lá, já fica parente do rei, já fica com a filha do rei, já recebe muito dinheiro. Ele falou, mas tem mais. Mas o quê? Não vai pagar nunca mais imposto à casa do seu pai. Falei, parece que não, mas isso mexeu também com o coração de Davi. Porque ele fala aqui, né? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que ferir. Davi perguntou, Davi questionou, peraí, eu ouvi bem? É assim que vai ser? Como pode esse incircunciso provocar o povo de Deus? E ainda, quem for lutar vai receber tudo isso? Aí é que entra a motivação. Ele tinha a primeira motivação, ele é um incircunciso, ele não tem Deus, e eu tenho Deus. Essa vitória já está decretada, já está determinada. Segundo, eu vou lá, vou casar com a filha do rei, vou ter a riqueza, vou ter aí a casa do meu pai abençoada para o resto da vida. Espera aí, motivação completa, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ainda, né, ter o benefício todo sobre a vida dele. Quando você entender isso, você vai perceber que o tamanho da dificuldade não importa. Digo, o tamanho da dificuldade não importa. Deus está com você para te dar a vitória. Ele está com você para trazer a realização. Deus estava provocando ele a tomar uma atitude. Segundo, Deus transforma pedras em armas poderosas. Quando você está ligado a Deus, Ele faz qualquer coisa, Ele move qualquer coisa. 1 Samuel 17:40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Ele olhou para aquilo tudo e falou assim, a vitória vai acontecer de qualquer jeito. Amado, pensa bem, o homem do outro lado tem 2,5 metros de altura, um pouco mais. O homem vem com toda uma armadura, uma indumentária preparado. A lança dele é hiper grossa, todo pronto, um escudo no seu peito lá colocado entre os braços. Quer dizer, quem vai matar um sujeito desse? Como alguém vai alcançar uma pessoa dessa? Mas quando Davi olha para ele vê apenas um problema. Ele não está preocupado com o tamanho do problema, ele não está preocupado como esse problema vai reagir. Ele tem uma convicção, o meu Deus é maior do que qualquer problema. Eu não sei qual é o problema que você tem na sua vida, eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho, mas não importa qual seja a pedra, quem criou o céu e a terra foi Deus. Ele é maior que qualquer pedra, do que qualquer impedimento, e essa vitória está decretada para a sua vida. No ribeiro eram apenas pedrinhas para enfeitar o local, aquelas pedras que ficam na água, que de tanto ficar na água, fica até meia lisinha, né? A água fica se movendo nela, ela vai se desgastando, ela fica até meia lisinha, fica até bonitinha, fica bacana. Uma pedra ele colocou na funda, para arremessar. E aí você fala assim, peraí, ele pegou quantas pedras? 5. Mas ele trabalhou com quantas pedras? Ele escolheu uma pedra para lançar, uma pedra para entregar, uma pedra para ir. Você lembra que ele fala? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele tinha que entregar. Das 5 ele tinha que entregar uma parte ele tinha que lançar. Nós muitas vezes não entendemos que nós tentamos nos agarrar às coisas e não queremos soltar. Quando Deus quer prosperar a sua casa, a sua vida, a sua empresa, seja lá, a irmãzinha testemunhou aqui, ela colocou, olha, a situação estava ruim, eu fui pelo profético, usei o ato profético, a água que me foi dada, mas aí depois, fora isso, ela vê uma situação, a Macro Verde está fazendo lá a refeição, eu vou abençoar eles, eu vou lançar a minha pedra ali também, vou colocar alguma coisa, e ela vai lá e compra uma refeição, e quando chega em casa, já tem alguém esperando para comprar o produto que ela tinha, pagando à vista. A ação traz a reação
A capacitação que você precisa, Deus já tem para você, mas você precisa olhar para Deus como Senhor, autor e consumador da sua fé. E é nisso que muda. Quando Davi vai lá, ele pega aquelas pedras, ele não fica preocupado, mas se eu atacar e não acertar? E se eu jogar, eu vou enviar e não acertar nele? Ele fala, não, está tudo dentro do controle, está tudo certo. O gigante era grande, o senhor lá era grande, era todo protegido. Se a pedra pegasse na couraça, o que ia acontecer? Bater e cair. Se a pedra pegasse no capacete, ia bater e cair. Se de repente acertasse, né, o escudo ou qualquer outra coisa, não ia atingi-lo. Mas ele estava lançando com a visão e a direção de Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo algo, nós devemos andar debaixo da visão de Deus. É por isso que a sua Bíblia tem mais de 8.300 promessas colocadas. Muita gente nem sabe, nem assim, se atenta a tudo que está escrito na Bíblia ao teu favor. Eu falei aqui no começo, a palavra de Deus, ela fala sobre como ter cura, ela fala sobre como expulsar demônio, ela fala como ter um bom casamento, ela fala como ter um bom relacionamento, ela fala como se estabelecer profissionalmente, ela fala como você prosperar e enriquecer. Agora depende de quem? Você vê, tem alguém que sabe, meia dúzia de pessoas sabem, o resto está assim, depende de quem mesmo? Será que é do Senhor que depende? Posso pedir um dinheirinho emprestado? Tem gente que acha que vai enriquecer pegando dinheiro de agiota, pegando empréstimo lá no banco. Aquilo são atitudes para a gente poder angariar ou comprar coisas que nós queremos, mas nós temos que ter uma fonte, e a nossa verdadeira fonte é Deus. Ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, e eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Ele já falou, ele já coloca lá em 6,38 de Lucas, dai e dar-se-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Ele diz, você faz e você recebe. Ele diz, pegue os primeiros frutos e entrega os primeiros frutos, e quando você entrega na mão do sacerdote, ele ora, e quando ele ora, toda a sua colheita será abençoada. É invenção de homens? Não, está escrito na sua Bíblia. As ferramentas estão prontas, as dificuldades não vão te vencer. Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa, e essa promessa vai se multiplicar. Então ele não teve dúvida, ele pegou as 5, mas ele sabia, uma eu vou ter que entregar, uma eu vou ter que lançar, uma eu vou ter que jogar contra esse gigante. A tua primícia é isso, meu irmão. Quando você pega aquele um dia e você lança na salva, e você entrega, você está lançando contra a sua dificuldade, contra aquilo que você quer alcançar, contra o projeto que você quer determinar, contra a riqueza que você precisa. O gigante da sua vida não ficará de pé, porque você entendeu como funciona, como se manifesta, como você usa as dificuldades. Muitas pessoas, eu já vi vários testemunhos, né, até de irmãos aqui da igreja, que estavam com dinheiro, mas não conseguiam pagar a conta, e tomaram uma atitude de fé, né? O Galão foi um que testemunhou uma vez aí, e ele estava lá, foi pedir dinheiro para o outro irmão, o irmão falou para ele assim, olha, não é assim que se prospera pedindo emprestado, se prospera entregando na mão de Deus. Pega o que você tem e vai lá e oferta, porque Deus vai preparar o todo para você pagar a sua conta. Ele falou que primeiro ele ficou com raiva do irmão. Pô, eu vou pedir dinheiro para o irmão manda eu entregar, eu tenho uma parte, falta outra parte, ele manda eu entregar a parte que eu tenho? Com Deus menos é mais. Quando você entrega, ele responde. E aí ele falou, na semana seguinte, ele tirou um pedido que pagou toda a conta dele, e ele falou assim, mano, que loucura é essa? Que loucura é essa? É a loucura da palavra de Deus, da verdade de Deus. É por isso que nós não nos detemos nos impedimentos, das pedras. Nós vencemos em nome do Senhor Jesus, né? Ele pegou uma pedra, colocou na funda, arremessou contra a dificuldade, e o gigante foi derrubado. Ele pegou a própria espada do gigante e decepou, cortou a cabeça dele. Amado, ele chegou naquela guerra como um metido,
Ele chegou naquela situação e os irmãos dele falavam para ele assim: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas lá no mato. Os caras achavam assim: que metido, esse baixinho, todo sardento, querendo se meter em coisa de gente grande. Mas quando ele entrega, quando ele vai na direção da dificuldade e lança o seu melhor, o que acontece? O gigante cai. Depois daquilo ele foi direto para onde? Para a casa dele? Foi para o palácio. Saul não deixa nem ele voltar para casa. Saul já manda, pega esse rapaz, já leva direto para o palácio, já muda a história da vida dele. Ele já começa agora a jornada dele de mudança. Alguém quer crescer? Quer mudar a sua vida? É a sua chance. Nós acreditamos que o Senhor está pronto e preparado para tirar você do meio da guerra e colocar você no meio do palácio. Ele saiu da guerra e entrou no palácio. Ele saiu do lugar onde era vergonha para entrar na honra. Deus está querendo honrar pessoas neste lugar. Você precisa entender que a pedra não é o problema, a pedra não é o que vai te atrapalhar, o que vai te segurar, porque você foi chamado para fazer coisas tremendas, né? Entenda isso. Será que você está pronto para fazer a sua entrega e sair da guerra para direto para o palácio da realização dos seus sonhos? Será que você está pronto para isso? Hoje nós vamos entregar, numa visão simbólica, nós vamos entregar para você uma pedra. É ato profético. Sabe a água na mão da irmã? A pedra na sua mão. Mas o que eu faço com a pedra? Você pode fazer o que você quiser, até comer. É a sua fé que vai estar em ordem, não é minha. É uma ação. Na verdade, você pode pôr em cima daquele processo que nunca sai, e em nome de Jesus, pela fé, você vai tomar uma atitude que vai acontecer. Você pode de repente pegar essa pedra, colocar em cima do enfermo, e pela fé, você pode ver o milagre acontecer. Porque é um ato de fé, é ato profético. É aquilo que a gente acredita. Um dia Eliseu colocou uma salva de sal na nascente da água que era ruim, que não dava para beber, uma água saloma, e a água ficou boa. Um dia Moisés lançou um pedaço de madeira dentro das águas de Mara, e as águas eram amargas, e aí ele lançou aquela madeira e toda aquela água, não era uma quantidade pequenininha, ficou boa. É ato profético, é aquilo que você acredita, você se posiciona para isso, né? Depende de quem? De você. Então por isso nós vamos entregar profeticamente essa pedra. Faça dela o que você quiser. Apóstolo, na verdade eu não acredito em nada, mas eu acho ela bonitinha, eu vou guardar de lembrança, tá bom? Tá bom. É uma escolha. A pedra sozinha, você já foi a pedra de construção, aquelas pedras pequenininhas? A pedra sozinha é uma pedrinha, a gente até brincava de jogar e tal, mas quando você mistura com cimento e com areia, com água, e deixa um tempo, o que vira? Concreto. Aí você vê um prédio ser construído, você vê as colunas de um templo, de alguma coisa sendo construído, o piso pode passar uma jamanta, um caminhão, uma carreta e não quebra. Por quê? A pedra no lugar certo traz a realização. A tua semente, o teu recurso no lugar certo traz a manifestação de Deus. É um posicionamento. Então aqui eu começo a entender que você precisa usar a sua fé. Até aqui ela era apenas uma pedra, mas agora pela fé, né? Pela fé, nessa visão de ferramenta de transformação, ela vai fazer coisas grandes para a sua vida. Você lembra do começo da palavra? Quando tocou na rocha saiu água, representava o quê? Vida, representava a sua necessidade suprida, qualquer que seja ela, representa cura física. Então, quando ele tocou na rocha, houve uma cura física, representação de vida. Segundo, a pedra serviu de apoio a Moisés na guerra contra o rei Amaleque. O que ela representava? Representa não ser mais roubado, representa não sofrer perseguição, representa liberdade, representa viver em paz, representa ser vencedor em suas guerras, representa salvar todos que dependem de você, representa a vitória de quem obedece a Deus.
Depois o outro item, as pedras serviram para que fosse escrito os 10 mandamentos de Deus. Representava o quê? A orientação de Deus, representa a direção de Deus, representa a proteção de Deus, representa a intimidade com Deus. Você repara como é a situação? E afinal os mandamentos regiam o povo de Deus, né? Seria a direção. E quarto e último, a pedra foi ferramenta de Deus que deu a Davi para se tornar rei de Israel e um homem muito rico. Representa a vitória do impossível, o cumprimento das promessas de Deus, o poder de Deus em nós, representa a prosperidade e a riqueza, representa a autoridade. Davi usou os ensinamentos recebidos para pegar as 5 pedras do ribeiro e separar uma para entregar ao Senhor pela fé, para lançar ao Senhor pela fé, porque aquela pedra, meu irmão, num gigante daquele tamanho, derrubá-lo, fazer ele cair e ficar inerte, ou seja, nem tentar se levantar, tinha que acertar o lugar certo, mas com a força certa, com a autoridade, o poder certo. E é isso que Deus faz. Quando a sua dificuldade vem, Ele não te dá um quebra-galho, Ele te dá uma realização. Então acredite, Deus hoje está dando realização. Lançou apenas uma pedra no gigante e foi mais que vencedor. Então, meu irmão, use a pedra. Diga para a pessoa do lado: hoje você vai usar a pedra. Hoje você vai entender que dificuldade, que impedimento não tem poder para roubar ou tirar você da vitória. Deus tem uma vitória para a sua vida.